Ô, Fernando, vamos voltar pro Brasil. Voltar. Me fala o que você fazia lá, onde você morava, o que você fazia e por que você quis vir para os Estados Unidos? Vamos lá, vamos rebobinar. Eu nasci no dia 15 de março, não tô brincando, não precisa rebobinar tanto assim. Ah. Eu morava em Curitiba, na verdade eu morava em Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, e eu sempre fui um cara muito do bem, assim, eu sempre fui muito... eu queria ser policial, eu queria ser militar do exército, eu queria ser advogado, eu queria ser alguma coisa assim que tivesse um sentido maior do que a minha própria vida, digamos assim, né? E servi no Exército Brasileiro com 18 anos, me alistei, inclusive não podia falar isso, mas eu meio que menti para poder servir, porque eu morava em Pinhais, que é uma região metropolitana de Curitiba, e todo mundo que mora em Pinhais é como se fosse no ABC Paulista, assim. Eles não têm contingente, não tem nenhum batalhão. Então eu peguei o endereço de uma tia minha que morava realmente em Curitiba, e daí eu meio que coloquei que eu morava lá para eu poder servir. Então realmente eu queria muito servir o Exército Brasileiro, e foi uma das melhores experiências que eu tive aí. Então já com 18 anos eu já tive a primeira experiência como militar do Exército Brasileiro. Uhum. E aí tá, então me conta, quando você tem agora? Eu tô com 29, cara. Tá velho, velhão. Quase 30, olha aí. Então vamos voltar. O que você estava fazendo no Brasil e quando que deu essa vontade de vir para os Estados Unidos e como que foi? Vamos lá. Eu tive meio que um clique que eu precisava de buscar algo mais quando eu tentei mudar, né, o sistema político do Brasil. Eu estava muito indignado com corrupção, e eu não estou falando de um partido ou outro em específico, eu estava realmente frustrado com a insegurança do Brasil, com o tanto de impostos que a gente paga lá. Eu estava realmente frustrado com a insegurança. Um grande amigo meu foi assassinado em Curitiba, e eu estava realmente muito mal, assim, eu estava muito, muito triste com a situação do Brasil. E eu tentei mudar, eu fui para esses negócios que tem na rua, que você vai e leva a bandeira do Brasil e tenta mudar e, né, tira a Dilma e não sei o quê. Eu fui para isso e daí eu vi que não ia dar resultado, entendeu? E a questão que até desse resultado ia ser a longo prazo. E Curitiba é uma cidade muito boa para se viver e ainda assim a insegurança é muito grande em todos os lugares do Brasil. Eu morei um pouco tempo no Rio também, fui assaltado 5 vezes. Eu falei, cara, eu preciso de algo mais, né? Eu preciso de uma luz para minha vida. E eu queria algo mais para mim. Eu achava que a gente merece algo mais. E não tem nada a ver com ser antipatriota ou algo assim, até porque eu tinha servido o Exército Brasileiro, mas é o que eu sempre falo, né? Não é porque você muda de bairro, por exemplo, que você é antipatriota com aquele bairro. Se você você melhora a qualidade de vida, você já quer mudar de bairro para uma casa melhor. Então, se você mora numa cidade que é mais humilde, você consegue construir um pouco de dinheiro ou de patrimônios e tudo, você talvez quer mudar de uma cidade melhor. E é isso que eu sempre falo, não é que eu não era patriota, que eu quis sair do Brasil. Eu simplesmente queria algo melhor para mim, e assim como as pessoas mudam de bairro ou de casa, eu mudei de país. Tá. E vendo o canal Perguntas... Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Me fala teus pais. Que teus pais deram apoio? Cara, vamos lá. Aí a gente toca num negócio mais pessoal. Eu não tenho pai, eu realmente não tenho, nunca tive. Eu não posso dizer que eu nunca tive a figura masculina, porque meu tio, cara, é um herói pra mim. Meu tio é um cara assim que eu me espelho demais, velho. É um cara que eu amo. Cara, se ele fosse meu pai, acho que não tinha como amar mais meu tio. Porque ele realmente, tudo que estava na mão dele, até o que não estava na mão dele, ele pôde dar para mim, ele me deu. E eu nunca tive o meu pai realmente, e a minha mãe... Biológico, né? Não teve pai biológico. Mas pai biológico, isso. E a minha mãe sempre foi ausente, então basicamente eu morava com ela alguns períodos da minha vida, quando eu era muito pequeno, e os períodos que eu morava com ela não tinha essa ligação de mãe e filho. Mas aí eu encontrava, nesses períodos da minha vida que eu não morava com ela, eu encontrava a mãe realmente na minha tia, que é a mulher do meu tio. E aí essa mulher é incrível, cara. Essa mulher, Paulo, ela teve... Como que é o nome dela?
Dona Elza. Dona Elza Ah, está dona aqui. Elza, hein? Quem diria esse menino feio aqui nos States, todo bonitão, fardado. Muito legal. Não, sabe por que é legal? Pessoal, eu já sabia dessa história e eu fiz a pergunta pra ele falar, porque tem muitas pessoas, às vezes os pais separados já começam a dar uma de vítima e falar que o mundo é contra ele e não fazer nada, vai vir um maconheiro, vão fumar maconha, essas coisas, falando de por causa da vida. Meu irmão, tá aí a história, vamos terminar a história, mas fala aí, ô Pois Fernando. é. E aí, cara, eu nunca tive a figura realmente da mãe biológica, mas eu tive a figura da minha tia, que foi, e sempre será uma mulher incrível, para mim, a melhor mulher que eu conheço. E teve 3 filhos lindos que eu considero meus irmãos, que são meus irmãos, e eu, né? Então, eles me deram todo o amor que eu não tinha da minha mãe e que eu nunca tive da figura do pai, eles me deram. E nunca, não que sempre foi as mil maravilhas, né? Eu realmente, até gosto de falar isso para as pessoas muito próximas, e agora eu tô meio que abrindo a vida aí, né, para todo mundo, mas eu tinha 2 opções, Paulo. Uma, eu me tornava um jovem, um cidadão, né? Eu me tornava uma pessoa drogada, viciada, que entraria no tráfico ou no crime ou em qualquer coisa assim, aquela pessoa errada mesmo, porque a minha fundação, a minha base, ela estava desestruturada na minha cabeça. Ou eu mostrava para o mundo, e eu mostrava, por exemplo, para minha mãe, o filho que ela perdeu, entendeu? Ou eu mostrava para o planeta inteiro que, cara, ninguém pode parar você. Entendeu? Nada, se você tem, se acontecer alguma coisa muito ruim com a sua vida, seu pai faleceu, sua mãe faleceu, alguém próximo, se realmente você teve uma base ruim ou algo assim, nada pode parar você. Tá tudo na sua cabeça, é tudo um controle mental. E eu realmente escolhi, e foi por isso que eu escolhi o Exército Brasileiro. Porque eu falei, cara, eu preciso, de alguma maneira, virar gente, assim, virar homem mesmo e assumir minhas responsabilidades como cidadão, como homem. E o que foi doido foi que a maior parte da minha infância, que eu vou dizer até 14 anos, os primeiros 14, 15 anos, a minha vida foi uma mentira, entende? Porque eu não sabia disso. Para mim, o cara que estava com a minha mãe, ele era meu pai. E chegou um dia, e isso é um detalhe muito pessoal, não vou dizer, mas chegou um dia e eu fiquei sabendo da pior maneira possível que ele não era meu pai. Que toda a minha vida era uma mentira. Toda a minha vida era uma mentira, ou tudo que tinham me falado sobre meus avós paternos, sobre os meus tios paternos, sobre a figura do meu pai, tudo isso foi por água abaixo. E eu me desmoronei. Eu fiquei eu era uma criança, eu tinha 14 anos mais ou menos, e eu fiquei muito, muito abalado. E foi aí que eu pensei em, tipo, o pensamento que eu tinha na época eu vou revidar, né, no mundo todo esse sentimento, essa angústia que eu tô sentindo. E aí eu falei, não, peraí, tem que ter uma saída, e uma saída boa para isso tudo. E a saída disso tudo foi realmente me alistar no Exército Brasileiro. E aí foi onde tudo começou, porque no Exército Brasileiro eu tinha 18 anos, e quando você se alista, você sabe, você serviu. Quando você se alista no Exército Brasileiro, cara, você tem 18 anos, eles te dão um fuzil 762 pau, eles te dão a pistola, eles te dão tudo, e, cara, você é responsável. Você tá ali no seu quarto de hora, você tá tirando guarda, você é responsável pela sua vida, pela vida dos seus amigos, pela vida das pessoas que estão dormindo. Então você tem que realmente crescer, né, naturalmente, né? Você tem que crescer muito. E foi aí que realmente eu comecei a andar pelo caminho, digamos assim, correto, que eu pensei, eu preciso ter uma saída. E a minha saída não pode ser o mundo do crime, não pode ser o mundo das drogas, ou essa prisão, ou qualquer coisa assim. E foi aí que eu quis dar realmente, dar o troco no mundo, dar o troco na minha família biológica, mas da maneira pior que pode ser feita, que é mostrar que ninguém pode parar você, que você é capaz de qualquer coisa. Então é mais ou menos isso que eu gosto de transmitir para as pessoas, e que eu queria transmitir para você que tá assistindo já desde o começo,
que, cara, não importa a sua vida, não importa o que você passou, não importa a sua base, a sua estrutura, só você e só você mesmo pode impedir você de chegar ao lugar que você quer chegar, velho. Isso aí, e é o que eu sempre falo para as pessoas, Nando. A tua situação de hoje não define quem você é, né? Como você mesmo falou, você falou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, não é fácil, é difícil, mudar é difícil. E você conseguiu, você tá aqui hoje, um cara, e ainda eu sei várias histórias que tem coisa que ele não vai contar, que vai estar acontecendo aqui bacana na vida dele, que vamos esperar acontecer.